Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo de 1 ao 10. Amém? Vamos ler, igreja. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei a alguém de alguma maneira, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Pode sentar no seu lugar, guardar sua Bíblia, igreja. Hoje nós vamos falar sobre salvação, a maior e a melhor bênção que uma pessoa pode receber. Nessas últimas semanas nós estamos com um trabalho que chama-se Jesus, levando Jesus nas casas. E nós ministramos palavras de curas, palavras sobre a família, provisões, libertações durante essas 3 semanas. Mas todas essas bênçãos, igrejas, são bênçãos temporárias, são bênçãos passageiras. Pois essas bênçãos nós não levamos para o céu. Amém? Jesus, ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a palavra, esse evangelho de Mateus, ele é mencionado em vários dos evangelhos. E eu tenho para mim que é a história mais linda que tem na Bíblia. Quando a gente olha para a história de Zaqueu, a gente começa a entender aquele contexto histórico que acontecia ali naquele momento, aquela história. Zaqueu, a Bíblia fala que ele era o chefe dos publicanos. Ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha poder, um homem que tinha posses. O chefe dos publicanos é alguém que lidera. Não é só um publicano. O publicano é um cobrador de imposto. Mas ele não era só um publicano. Ele era o chefe dos publicanos. Isso me faz entender que Zaqueu era um homem que tinha boas condições financeiras. Que Zaqueu era um homem bem estabelecido na vida, podemos dizer assim. Mas a Bíblia fala que Zaqueu, ainda sendo um homem que tinha tudo para ser feliz, humanamente falando, a Bíblia fala que Zaqueu ele não era completamente feliz. E aqui nós encontramos também, junto com Jesus, uma multidão que sempre andava com Jesus. A Bíblia fala que por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava. Amém? E a Bíblia fala que ali estava Zaqueu, esse homem de pequena estatura, mas bem financeiramente, bem estruturado. Por outro lado, Zaqueu tinha um outro problema, O fato dele ser um cobrador de imposto fazia dele uma pessoa não muito querida na sociedade. Porque os publicanos, eles não só cobravam o que era justo, mas eles também cobravam mais do que era necessário, mais do que a lei mandava. E isso fazia de Zaqueu um homem ladrão. Isso fazia com que as pessoas daquela comunidade, daquela sociedade, não gostassem de Zaqueu. Tanto que eu, estudando, pesquisando, eu gosto muito de estudar o contexto histórico. As pessoas naquele lugar não tinham nem o hábito de
e eles não entendiam que Zaqueu era o nome certo. Então eu imagino que os nomes que eles davam para Zaqueu era, olha lá, o Adãozinho vai passando, olha lá para você ver, aquele chefezinho de publicano que só anda levando vantagem em cima da gente. Então Zaqueu era um homem que as pessoas não gostavam de estar perto. Zaqueu era um homem que não era exemplo para as pessoas nem para a sociedade que ele vivia, apesar de ser um homem de boas condições financeiras, um homem que entendia que para ele poderia resolver todas as coisas. Geralmente as pessoas que têm têm dinheiro, eles entendem que todos os seus problemas podem ser resolvidos com dinheiro. Se eu tenho uma enfermidade, eu posso resolver. E Zaqueu era mais ou menos assim, um cara que tinha dinheiro e um cara que não era bem visto pela sociedade. Mas a Bíblia fala que em certo momento Zaqueu, ele conheceu Jesus, ele ouviu falar de Jesus. Zaqueu ouviu falar que tinha um homem passando por aquela região. Mas aqui eu quero abrir uma aspa para vocês. Geralmente as pessoas procuram Jesus quando precisa de alguma coisa. Estou errado, igreja? Sim ou não? As pessoas geralmente procuram Jesus quando precisam de alguma coisa. Aquela multidão geralmente era o quê? Um dizia, Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso andar. Senhor, minha filha está morta. Senhor, meu irmão está morto há 4 dias. Senhor, toda a multidão, eles entravam e eles buscavam o quê? A multidão buscava milagre de Jesus. A multidão que caminhava com Jesus buscava milagre. Milagre de cura, milagre de libertação, milagre de ressurreição. E a Bíblia fala que Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Zaqueu não foi até Jesus para pedir nada. Zaqueu não queria ver Jesus para pedir nada para Jesus. Zaqueu só queria conhecer Jesus. E a Bíblia fala que Zaqueu tinha alguns problemas. O primeiro problema que Zaqueu enfrentava era uma multidão. Como eu disse, Zaqueu não era bem visto, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Vocês imaginam que se Zaqueu começasse a pedir licença no meio da multidão? Ia ter uns burburos ali, e eles iam começar a falar algumas coisas. Mas Zaqueu, então, ele tinha esse primeiro obstáculo, que era uma multidão separando ele de Jesus. Zaqueu diz, então, eu vou ter uma estratégia. Eu vou passar à frente da multidão. Mas a Bíblia fala que Zaqueu era baixinho. Ele era de pequena estatura. Aquela multidão cercando Jesus, ele não conseguiria ter acesso a Jesus. Então, Zaqueu, ele encontrou o quê? Uma outra estratégia. Vou subir numa figueira, numa árvore. Zaqueu, mesmo tendo dificuldades, mesmo ele encontrando dificuldades, e olha que ele não precisava de nenhum milagre de Jesus, igreja. Quando eu falo da mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma sociedade, ela enfrentou o povo, ela não podia sair, todo mundo sabe. Mas ela saiu, rastejando, e foi encontrar Jesus, porque ela precisava de uma cura. Bartimeu gritava, porque ele precisava de uma cura. Mas Zaqueu não precisava de nada. Zaqueu não foi até Jesus, ele não estava mudando estratégia para chegar até Jesus para pedir nada. Zaqueu só queria conhecer Jesus. E a Bíblia fala que Zaqueu sobe nessa figueira. E aqui eu quero começar dizendo para vocês, sabe o que, igreja? Que hoje, nós estamos precisando de homens e mulheres como Zaqueu. Nós estamos precisando de homens e mulheres como Zaqueu. Homens e mulheres que queiram conhecer Jesus. Homens e mulheres que queiram ter intimidade
igrejas vazias. Porque as pessoas não querem ter compromisso com Jesus. As pessoas não querem ter relacionamento com Jesus. A Bíblia fala que Zaqueu, ele enfrentou as dificuldades dele. Ele enfrentou as limitações dele. E ele subiu nessa figueira. E eu quero dizer para você que quando você começar a romper essas barreiras, o Senhor vai ver você. O Senhor vai te chamar pelo nome. E o Senhor vai enxergar você onde você estiver. Quando Jesus passou embaixo daquela figueira, havia uma multidão com Jesus. Ele ensinava para as pessoas. Mas o coração de Jesus foi tocado pela atitude de Zaqueu. O coração de Jesus foi tocado pela atitude de Zaqueu. E a Bíblia fala que Jesus para embaixo da figueira. Igreja, entende o que Deus está ensinando para você e para mim nessa noite? Quando você buscar o Senhor verdadeiramente, Oséias 6,3, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando você colocar outro ponto de vista no seu relacionamento entre você e Deus, você não precisa mais chamar a atenção de Jesus. Sabe por quê? Porque o seu coração chama a atenção de Jesus. A sua atitude chama a atenção de Jesus. Como a atitude de Zaqueu chamou. E a Bíblia fala que Jesus para embaixo dessa figueira e olha para cima e diz para Zaqueu: Zaqueu, eu imagino, sabe o quê? O tamanho do susto de Zaqueu. Porque ele não imaginava chamar a atenção de Jesus. Sabe o que é isso, igreja? Ele não estava pedindo milagre. Ele não estava pedindo uma bênção. Ele não estava correndo atrás de um milagre. Ele achou que Jesus não ia enxergar ele. Como às vezes nós estamos pelejando, estamos achando que Jesus não está nos vendo. Às vezes nós estamos lutando, nós estamos orando e você fala: será que Jesus está me vendo? Ele está te vendo. Ele está vendo você. Ele conhece a sua intimidade. Ele conhece a sua vida com Ele. E a Bíblia fala que Deus, Jesus, para Zaqueu desce, porque me convém estar na sua casa essa noite. O que acontece, igreja? Sabe a multidão que estava lá buscando milagre, a multidão que estava lá pedindo para Jesus, ao invés de glorificar a Deus, porque um pecador havia se arrependido, o que a multidão faz, igreja? Começa a dizer: como assim? Ele vai entrar na casa de um pecador? Ele vai cear na casa de um pecador? Como assim? Começou a questionar a atitude de Jesus. Mas o arrependimento de Zaqueu, o que levou Zaqueu até Jesus, chamou a atenção de Jesus. Atraiu a atenção de Jesus, igreja. E a Bíblia fala que Jesus foi para a casa de Zaqueu. Jesus foi para a casa de Zaqueu. Ao receber Jesus na sua casa, a Bíblia fala que uma grande transformação aconteceu naquela casa. Uma grande transformação aconteceu na casa de Zaqueu quando Jesus entrou naquela casa. A Bíblia nos ensina que nós temos 3 níveis de conversão: a conversão da mente, do coração e do bolso. A conversão da mente, igreja, é quando nós temos pensamentos novos. Romanos 2,12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na nossa mente, a gente absorve coisas, e pequenas coisas viram monstro, e grandes coisas ficam pequenas. O que é para se dar valor, diminui, e o que é para não ter valor, ganha uma imensidão. Então, se
Se eu preciso estar com Jesus, quero atrair a presença do Senhor, eu preciso que comece uma conversão na minha mente. Pensar em coisas do alto. Pensar em milagres que Jesus operou. Pensar em que eu quero estar cada dia mais perto de Deus. A transformação do coração, a conversão do coração, igreja. O Salmo 51:10 fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu Santo Espírito. O nosso coração, igreja, ele não pode ser sujo. A Bíblia fala que Jesus, o Espírito Santo, não habita em templos impuros. E se o nosso coração está cheio de mágoas, de falta de perdão, se o nosso coração está sujo, ele precisa ser convertido. Ele precisa ser transformado pela presença do Senhor. E por fim, nós precisamos da mais difícil das conversões, que não deveria ser, mas a conversão do bolso. É muito difícil quando você fala de dinheiro. O jovem rico encontrou Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse para ele, né, honra teu pai e tua mãe, falou os mandamentos. Eu faço tudo, Jesus. Aí o Senhor falou: então, olha, vende os seus bens, dá para os pobres e me segue. Sabe o que a Bíblia fala? Que o semblante dele caiu, ele entristeceu e ele não seguiu Jesus, porque o coração dele estava no dinheiro, porque o coração dele estava na riqueza. Você está me dizendo que eu ser rico é errado? Não, eu estou dizendo que o seu coração não pode estar na riqueza. É bem diferente. E sabe o que eu acho lindo em Zaqueu? É porque a conversão dele, das 3 áreas, aconteceu na hora que ele encontrou Jesus. No momento que ele encontrou Jesus, ele teve a mente, o coração e o bolso convertido. A Bíblia fala que quando Jesus entrou na casa dele, ele disse para Jesus: Senhor, eu vou pegar metade do que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Jesus não precisou mandar ele dar. E ele disse: mas olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Que eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não tenho conversão verdadeira da minha mente, do meu coração e do meu bolso. Como assim? Dizer que eu sou crente é fácil. Dizer que eu sou convertido é fácil. Agir como cristão precisa de uma conversão verdadeira. E Zaqueu, ele teve aquela conversão verdadeira no momento que ele encontrou Jesus. Eu conheço outras histórias. Paulo, né? Até então Saulo, perseguidor da igreja, perseguia os cristãos, fazia com que os cristãos fossem queimados em fornalhas em meio da praça, que fossem apedrejados porque falavam de Cristo. Mas, em determinado momento, após a morte de Estevão, ele disse: olha, deixa eu sair por aí, eu preciso buscar mais seguidores de Cristo, eu preciso acabar com essa raça. Jesus disse assim: você nem sabe o que eu tenho para você. Quando Saulo sai, a Bíblia fala que no meio do caminho ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia fala que ele cai prostrado na hora. E ele nem pergunta quem é, ele já responde que é o Senhor. Sabe o que é isso, igreja? Não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus e permanecer sendo a mesma pessoa. Se você ainda tem no velho homem, é porque você ainda não encontrou Jesus verdadeiramente. Se o velho homem ainda grita em você, é porque você ainda não encontrou Jesus verdadeiramente. O encontro com Jesus, ele é impactante. O encontro com Jesus, ele é transformador, igreja. Zaqueu teve a vida dele transformada. Ele teve a casa dele transformada. A Bíblia fala que Jesus olha para ele e diz: olha, hoje
chegou o quê? Salvação nessa casa. Chegou salvação nessa casa. Porque houve o quê? Conversão verdadeira. Encontro verdadeiro com Jesus. É difícil, igreja. Às vezes a gente tem algumas dificuldades que não são nem exatamente físicas, mas interior, que a gente precisa vencer. Alguns leões que a gente precisa vencer. Mas o Senhor nessa noite quer dizer para você, olha, o mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu é o mesmo Jesus que está neste lugar. O mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu é o mesmo Jesus que está aqui. E Ele está dizendo, olha, eu quero ir para a sua casa com você nessa noite. Eu quero ir para a sua casa com você nessa noite. Hoje o Senhor está dizendo, vai ter salvação em cada casa representada aqui nessa noite. Porque se você encontrar Jesus que está aqui neste lugar, Hebreus 13:8 me diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o mesmo Jesus que estava na casa de Zaqueu está aqui neste lugar. O mesmo Jesus que operou milagre na casa de Zaqueu, levando salvação, é o mesmo Jesus que está neste lugar. E que quer ir para a sua casa com você. E que quer levar salvação para dentro da sua casa. Mudança de vida, transformação dentro da sua casa. Hoje o Senhor, Ele nos trouxe aqui para dizer que Ele tem a maior das maiores bênçãos para a nossa vida. Cura, libertação, prosperidade, as outras bênçãos. Mateus 6,33 me diz que se eu buscar primeiro o reino de Deus, todas as outras serão acrescentadas. Mas eu preciso chamar a atenção do Senhor. Eu preciso acreditar nesse Jesus. A única condição que você precisa para ter esse encontro verdadeiro com Jesus é acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele está aqui falando com você. Acreditar que o mesmo Jesus que encontrou com Zaqueu, Ele está falando com você. A condição de você receber a salvação é você crer. Atos 16:31. Crê no Senhor e será salvo, tu e a tua casa. Crer, acreditar, igreja, ter fé. Jesus não morreu naquela cruz à toa, igreja. Jesus não deu a vida dele para que a gente continuasse brincando nesse mundo. A Bíblia fala que é a festa do céu, o dia que uma pessoa aceita Jesus. Sabe por quê? O plano de Deus na nossa vida, igreja, é plano de fazer bem, de fazer prosperar, de ter vida e ter vida em abundância, igreja. Deus não nos projetou para sofrer. Deus não nos planejou para sofrer. Deus colocou você e eu nessa terra para que nós fôssemos felizes, para que nós vivêssemos debaixo da graça e do poder de Deus. Mas nós precisamos acreditar, igreja. Acreditar naquele sacrifício que foi feito na cruz. Acreditar que Jesus morreu para que você fosse salvo, para que você fosse morar no céu, para que você pudesse ter liberdade de glorificar a Deus, liberdade de dar glória a Deus, de dizer, Senhor, eu te amo, eu te sirvo. Nós vivemos num lugar, num país, igreja, nós temos liberdade. Nós vemos tantos missionários sendo mortos, igrejas sendo fechadas. Sabe por quê? Porque é proibido pregar a palavra de Deus. E hoje nós temos liberdade no nosso país e as pessoas não querem receber o que de graça Deus deu para elas, a salvação. A maior tristeza que há no coração, no meu coração, é quando eu vejo uma pessoa que a gente prega o Evangelho e ele não aceita Jesus.
a maior tristeza que tem para Deus, a maior tristeza que tem para Deus é o filho dele não receber aquilo que ele deu de mais valor para ele, que é a salvação. Igreja, nós não temos que estar em lugar nenhum, senão para levar Jesus. A missão nossa na terra é levar a salvação até as pessoas. Deus me colocou nesse altar porque eu sou isso ou porque eu sou aquilo. Ele só me colocou aqui porque Ele quer que eu leve o evangelho dele de salvação para as pessoas. O Senhor te chamou aqui porque Ele quer que você receba o evangelho. Porque Ele quer dizer para você que Ele também te escolheu para pregar o evangelho. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E se eles crerem, batiza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O Senhor nos chamou aqui para dizer que é noite de salvação. É noite de festa no céu. Porque almas se rendem ao Senhor. Porque almas aceitaram Jesus. A Bíblia fala lá no livro de Atos 8 que Felipe, ele era um dos diáconos que os apóstolos escolheram para poder cuidar da igreja de Jerusalém. E Felipe, ele pregava, nas igrejas, uma igreja e outra igreja. E a Bíblia fala que um eunuco, etíope, enquanto Felipe estava indo de um lugar para o outro, o Senhor mostrou para ele um etíope que estava, um eunuco que estava lendo as Escrituras Sagradas. E aí ele chegou até esse eunuco e disse assim: você sabe o que você está lendo? Primeiro ele ouviu. E quando ele ouviu, chegou próximo da carruagem dele e ouviu o que ele estava lendo. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que falava sobre o sofrimento do servo de Deus. E aí então Felipe disse para ele: você entende o que você lê? Ele falou: não. Felipe então começou a pregar o evangelho. Começou pela passagem que ele estava lendo e pregou o evangelho de salvação para ele. E eles continuavam andando e Felipe pregando para ele. Em determinado momento, eles viram água. Eles avistaram água. Então o eunuco olhou para Felipe e disse: eis aqui a água. O que impede de você batizar? Felipe respondeu para ele: se crê de todo o coração que Jesus morreu naquela cruz para te salvar, é lícito que você batize. E a Bíblia fala que ele desceu as águas, Felipe batizou ele. Na hora que Felipe batizou ele foi levado pelo Espírito de Deus para outro lugar. E aquele que seguiu feliz e alegre o seu caminho. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos. E eu quero orar por você nessa noite. Nós já vamos realizar o batismo com os irmãos que vai batizar. Mas o Senhor, Ele quer falar com você nessa noite. Feche os seus olhos. Porque Deus, Ele tem algo especial para falar com a sua vida. Hoje o Senhor está dizendo para você: eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Se você abrir o seu coração nessa noite, o Senhor vai trazer salvação sobre a sua vida. Hoje o Senhor quer trazer salvação sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o que você precisa nessa noite é uma decisão de dizer: Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio na salvação que vem do Senhor. E assim como foi com Felipe e o eunuco, se você crê, nós temos duas almas que irão descer as águas nessa noite. Mas a piscina tem mais água. Dá para batizar quantos outros estiverem aí e quiser receber o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Não é só levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. Todo mundo aceita Jesus. Mas é dizer: Senhor,
Eu quero ser transformado pela sua presença. Eu quero ser transformado pelo mover do teu Espírito. Eu quero viver debaixo da graça do Senhor. Eu quero viver debaixo da proteção do Senhor a partir de hoje. Eu quero dizer nessa noite que eu renuncio a minha vida para viver a sua vida. Para viver a vontade do Senhor sobre a minha vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha tocar em cada alma aqui de uma maneira especial nessa noite, ó Pai. Espírito Santo de Deus, não é sobre mim, é sobre o poder que há no nome do Senhor. E em nome de Jesus eu quero pedir, Pai, que o Senhor toque agora o coração do seu novo coração nessa noite, ó Pai. E que a glória